Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Coffee com Propósito. Eu sou Ana Paula Borges, nutricionista e host desse podcast. E esse aqui é um espaço para nós conversarmos sobre histórias que transformam, que inspiram e o propósito que de fato guia as nossas vidas. Então aqui a sua história também importa e é um prazer receber você aqui nesse café com muito conteúdo, com muito significado. E hoje o nosso episódio é com uma mulher que tem feito a diferença para muito além do sorriso, mas na vida de muita gente. Ela é jovem, empreendedora, movida por propósito, por fé e mostra que a odontologia ela pode ser também um instrumento de transformação, de autoestima, de cura. Então, esse episódio vai inspirar você, com certeza. E antes de nós começarmos e apresentarmos a nossa convidada, eu gostaria de agradecer os nossos parceiros, né? Então, a CP Marketing Digital, que é responsável por toda essa produção desse podcast que vocês estão vendo aí do outro lado. E também eles fazem todo o trabalho de social media, tráfego pago. Então, fazem o marketing 360. Então, para você que quer se destacar no mercado digital, eles são uma empresa que vai poder te auxiliar nisso, né? Nesse processo, nessa trajetória do digital. O link deles está na descrição também. E os meus parceiros, que é a Go Coffee, lá do Los Angeles, que, assim, estão na minha rotina, no meu dia a dia, no meu consultório. E aqui não seria diferente. Então, agradeço a eles também. E, sem mais delongas, vamos à apresentação da nossa convidada, que é a Ana Luísa. Ela é cirurgiã, dentista, especialista em odontologia estética, com 8 anos de atuação. E tem um consultório próprio também no Orion, aqui em Goiânia. Ela é apaixonada por transformações, né, proporcionadas aí pelas lentes e pela resina. Ela une a técnica, o propósito e a fé em tudo que ela faz. Então, seja muito bem-vinda, Ana Luísa. É um prazer te receber aqui. Obrigada, Ana. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer poder te conhecer, né? Saber um pouquinho mais da sua história, do seu trabalho. Sim. E já puxando isso, gostaria de saber mais, né? Te perguntar, assim, o que te motivou a fazer odontologia? Como que foi essa história aí? Tem um caminho já de atuação, né? 8 anos, com certeza passou por muita coisa, construiu muita coisa. Como que foi esse início aí? O que te despertou? Assim, o início, bem do início mesmo, eu posso dizer que é quando eu terminei o ensino médio e, como a maioria das pessoas, dos adolescentes, não sabia muito bem o que fazer, né? Mas eu tinha, assim, o norte pela minha experiência com a minha mãe, que veio de uma família muito humilde, da roça. Então, sofria muito por conta dos dentes. Então, foi algo assim que eu cresci vendo aquela luta e muitas vezes fazendo tratamento odontológico na UFG, que era gratuito, né, para paciente modelo e tudo mais. E realmente era uma luta, porque escola, né, faculdade, não é um tratamento assim de alto padrão. E ela achava lindo os doutores que atendia ela. Eu lembro que tinha um doutor que chamava Ricardo e ela era apaixonada. Que ele era muito elegante, que ele era muito inteligente. Então, ela tinha uma visão, assim, muito forte de dentista. Ela achava bonito quem era dentista, né? Então, somos só 2 irmãos, eu e meu irmão mais velho. E meu irmão logo passou para medicina, que foi maravilhoso. E ficou eu para realizar, né, esse sonho dela, que era fazer odontologia. Então, eu sabia que eu queria um curso na área da saúde, isso eu sempre soube. Agora, eu não sabia qual. Aí, juntou com esse sonho da minha mãe e eu bati o martelo, falei, vou fazer odontologia. E aí, foi onde começou tudo, faculdade, todo o processo. E como que foi, assim, como que você ingressou? Que você falou pra mim que você foi bolsista, parece, né? Verdade. Que legal. Você fez aonde? Eu fiz na Universidade do Planalto Central, eu fiz em legal. Brasília. Ai, que legal. Então, também foi um desafio, assim, os desafios foram começando bem cedo. Em outra cidade. Primeiro era um sonho ali da minha mãe. Neste sonho dela eu passei, né? E ela ficou muito feliz. Eu lembro que na época tinha orelhão, né, nas ruas, então ela ligou pro pai, pra mãe dela ali no orelhão público, para falar que agora os 2 filhos dela eram doutor e tudo mais. Minha família é muito humilde, né? Eu vim de uma família assim, que faltaram algumas coisas, mas estudo nunca faltou.
E desde sempre, meu pai e minha mãe repetia que só tinha uma forma da gente sair daquela vida, era estudando. Então, era isso que eu tinha na minha mente. Eu precisava fazer faculdade, me formar e trabalhar, porque só assim eu ia conseguir crescer. Então, assim, foi uma grande alegria para ela, né? Finalmente, a filha dela ali ia ser dentista. E logo, alguns dias depois, a minha mãe passou mal e morreu. Nossa. Então, eu tinha 17 anos, né? Quase 18. Na verdade, mais para 17 do que 18. Tinha acabado de fazer 17. E aí, como teve a morte dela, foi mais, assim, um motivo que eu quero fazer odontologia. Porém, eu passei com uma bolsa integral. Não tinha condições nenhuma de fazer odontologia em Goiânia. Afinal, só tinha a UFG, que era pública, e tinha também a Unip, que era particular, mas era uma mensalidade de 4.000 e pouco. Era inviável. Então, eu fui para Brasília, fiz faculdade em Brasília, né? Que, sim, realmente foi um desafio muito grande. Faculdade de odontologia é um curso por si só caro. Com certeza. Os custos são muito caros, então eu estudava... Não é só a mensalidade, não é só a né? mensalidade, né? O custo para se manter é muito alto, porque os materiais são muito caros. E eu estudava numa faculdade particular. Sim. Então, assim, quando tinha a lista de material, era assim, ó, a lista de material tá aqui e semana que vem a gente tem prática. É 8.000 uma lista de material, semana que vem tá todo mundo com material aqui, porque tem que ter. Então, foi um processo difícil, porque financeiramente nós não tínhamos condição ainda. Meu irmão ainda fazia faculdade de medicina, então, coitado, meu pai sozinho, sem a ajuda da minha mãe, tinha que ficar por conta dos 2 filhos. Trabalhava para poder fazer a gente estudar e formar, né? Porque tanto a minha faculdade quanto a do meu irmão era faculdade integral. Então, a gente não conseguia nem estudar, como, né? trabalhar, perdão. Não tinha como. Então, era assim, essa questão de dificuldade. Dificuldade em todos os sentidos. Coisas pequenas, assim. Hoje eu fico lembrando, me dá até gratidão a Deus por tudo. Mas, assim, coisas pequenas, igual horário de almoço, todo mundo da turma reunia para ir almoçar em um restaurante e depois voltar para aula. Eu não podia ir. Eu não tinha condição de pagar um almoço de 20, de 30 reais. Então, eu tinha condição de pagar um salgado de 2,50. Então, eu ficava ali na faculdade, eu não tinha notebook, eu não tinha computador. Então, eu sempre tinha que ficar depois do horário na biblioteca para poder estudar com o computador da biblioteca, né? Então, assim, foram realmente momentos difíceis. Então, o desafio, para mim, ele começou desde a faculdade do dia que eu resolvi que ia fazer odontologia, sabe? Mas tudo valeu a pena, graças a Deus. Com certeza. Então, assim, a sua criação, com certeza, influenciou na profissional que você é hoje. Muito, muito. E, assim, meus pais... Sabe aquela pessoa, eu não tenho um A para falar, do meu pai e da minha mãe. Eles são, assim, como pais, eles foram excelentes. E, literalmente, eles deram a vida e o sangue para fazer esses 2 meninos deles formarem e virarem doutor, como era o sonho deles. Que legal. Isso é muito gratificante, né? Nossa, assim, de olhar para trás e ver essa trajetória, né? Desse início. Porque com certeza teve muita coisa depois, né? O processo de formação. E aí vai atuar. Não, tem, né? Aqui é só o começo, né? Depois de tudo que vai acontecendo, na verdade, isso é até mais simples, né? No dia a vai dia. ficando menor. Vai ficando mais difícil. Os problemas vão sendo maiores, né? De acordo que a gente vai aumentando. E assim, Ana, em qual momento que você percebeu, assim, que a sua profissão, ela era além de um ofício, de um trabalho, assim, mas sim um propósito? Como que isso... Como se tornou isso na sua vida, assim, a sua profissão em si? Para você, em qual momento que você percebeu isso? Eu costumo dizer uma coisa, que todos nós temos um propósito de vida. Sim. Todos. Desde quando a gente nasce, a gente tem um propósito. Desde quando a gente é criança, um bebê. Então, o meu propósito de vida não é ser dentista. O meu propósito de vida hoje é servir a Deus. Esse é o meu propósito de vida. Só que, dentre servir a Deus,
Ele quer que eu sirva Ele também no meu trabalho. Através da sua profissão. Isso, através da minha profissão. Então, hoje, a minha profissão, eu trago o meu propósito de vida para dentro dela. E eu sei que isso é muito importante, porque, como você falou, quando eu percebi, né, que era... Eu comecei a perceber quando, em vários momentos, e isso é muito comum na odontologia, pacientes que chegam com dores, não estou falando só estética, mas com dores estéticas, com dor mesmo, não consegue mastigar, não consegue se alimentar direito, e aquilo ali é um problema muito grande para ele. Às vezes ele passa anos da vida dele sem comer certas comidas. Eu tive uma paciente que ela, quando tratou comigo, começou o tratamento, ela disse que quando terminasse o tratamento, ela queria comer um sanduíche. Então, ela queria morder o sanduíche, né? E comer o sanduíche. Sem conseguir realmente. Realmente morder ali. E, gente, isso é tão, pra gente, né? Tão simples, né? E pra ela, era algo que era um sonho pra ela. E quando a gente finalizou o tratamento, ela até se emocionou, chorou. Então, ali é um propósito, porque eu tô ali durante todo o processo, que é um processo que muitas vezes não fica pronto de um dia para o outro. Então, eu tô em todo o processo, explicando para a paciente o quanto é importante ela ter paciência, persistência, fé. Sempre busco falar sobre o Senhor com todos os meus pacientes. Eu gosto muito de colocar louvores enquanto eu estou atendendo. E isso abre muitas brechas. Às vezes eu coloco louvor, o paciente pergunta qual é a minha religião, eu falo, aí ele fala dele, nós começamos a falar sobre Jesus, e às vezes ele começa a se abrir de algum problema, e aí eu tento ter sabedoria para poder falar um pouco de Deus, né? Então, eu acho que esse é um propósito que eu tenho na minha profissão, porque não é só dente, é gente também. Eu estou lidando com pessoas. Então, poder usar o meu propósito, que é o meu propósito com Deus, com as pessoas, é o principal para mim, sabe? E isso é legal, porque quando a gente fala qual que é o seu propósito, a maioria das pessoas... Eu até brinquei com a minha secretária um tempo atrás. Eu falei para ela, qual que é o seu propósito de vida? Ela não soube me responder. Ela ficou assim, meio perdida, sabe? O meu propósito... Sentiu confrontada, com certeza. Não sei te falar, assim, exatamente. Isso acontece muito. Geralmente, as duas respostas que a gente mais recebe, qual que é o seu propósito? A pessoa, às vezes, não sabe muito bem... Ou ela fala a profissão. A pessoa não sabe muito bem... ela precisa pensar qual que é o propósito dela. Ou de cara ela já fala, meu propósito, eu sou médico, então meu propósito é salvar vidas. Um exemplo, né? Então, geralmente as pessoas ligam muito propósito à profissão. E eu acho que propósito é uma vida inteira e a gente usa aquele propósito ali dentro da profissão. Exatamente. Para mudar pessoas, vidas, transformar de uma forma mais humana. Mas não que o propósito seja a profissão ali em si. Que aí, senão, e seu casamento, e seus filhos, e seu pai, sua mãe, sua família, o propósito, ele é a vida né? acontecendo e como você vai agir diante de tudo que vem, das suas profissões, das suas relações, de tudo. É o que eu costumo falar. Não é o ser dentista, o ser nutricionista, o podcast, não é isso, né? São várias coisas, né? É que a gente possa alcançar vidas através desse podcast, através do consultório. Então, eu acredito muito nisso também. E é muito legal você falar sobre isso, porque a gente vai vendo como que a gente vai se conectando, né? Eu sou da mesma forma. Então, assim, essa questão da profissão em si e de levar algo muito além, né? Não é só uma dieta também. Não são só os dentes. São pessoas que têm outras pessoas para cuidar, pessoas que é uma mãe, é uma filha, é uma esposa que tá ali na sua frente, né? Então, é levar esse cuidado para além. Então, é muito legal ver que outros profissionais também fazem isso, né? Mesmo que em outra profissão. Isso é muito bom. Eu acho que todas as profissões a gente consegue trabalhar isso, sabe? Com certeza. Não tem nenhuma profissão que te impeça de fazer isso, né? Algumas nós somos mais agraciadas. Profissões assim como as nossas que trabalham diretamente com pessoas, a gente tem a possibilidade de estar mais diretamente ali. Mas todos nós temos e devemos cumprir esse propósito na vida de quem passa pela nossa vida, né?
Levar algo muito além, né? Com certeza. Onde eu costumo falar, onde eu puder falar. Eu tava vindo pra cá e tava orando, Senhor, que a gente possa falar de você nesse podcast. Com E é isso, certeza. né? Isso é muito bom. Ana, você começou muito jovem, né? Essa trajetória, muito nova. Novinha. E hoje você tá aí liderando seu próprio consultório. Tenho certeza que isso deve ser uma conquista muito grande pra você, né? É de motivo de orgulho, né? De toda a trajetória. E quais que foram, assim, os principais desafios? Você falou de alguns ali no início, né? Mas os principais desafios até aqui, né? Desse tempo que você se formou e começou. Certo. Olha, vou falar um desafio, assim. Primeiramente, nós mulheres já enfrentamos um desafio apenas por ser mulheres. Sim. Então, começa por aí. E quando você é mulher, agora eu tô com 30 anos, mas quando eu comecei mesmo, né, eu tinha 21. Então, quando você é mulher, 21 anos, e Nova. aparenta ser mais nova ainda, porque eu com 20 anos eu parecia que eu tinha uns 18, 19. É mais difícil. Porque você não tem muito respeito. Até por paciente mesmo. Eu lembro que chegava às vezes paciente e olhava pra mim, mas você já é formada? A cara de novinha. Cara muito novinha. Então, tem já esse primeiro desafio aí inicial. Hoje eu tenho meu consultório, mas tenho clínica também. Na verdade, o meu primeiro empreendimento foi uma clínica. Já foi de cara ali, uma clínica com 4 cadeiras ativas, onde eu tinha corpo de funcionários, corpo de dentista. E liderar todo mundo não é fácil. Com certeza. Gestão de pessoas, né? Exatamente. E principalmente, às vezes ali você tem uma secretária que ela já tem 40 anos. É difícil, às vezes, ela respeitar uma moça, né, de mais nova. 28, na época que eu tinha 27, 28 anos. Então, tem esses desafios. Desafios com fornecedores também não é fácil. Questão de se impor. Eu quero que seja feito isso, dessa forma. Quando eu fui montar o meu consultório, né, que foi o meu segundo empreendimento, foi um processo que eu fiz tudo sozinha. Então, eu tive que lidar com pedreiro, eu tive que lidar com marceneiro, tudo ali sozinha. E é difícil, muito difícil para quando você é mulher e mais nova, assim, sabe? Esse é um caminho que eu acho bem desafiador. Algumas coisas eu me canso um pouco, aí eu recorro ao meu marido. Eu falo pra ele, não, por favor, resolve pra mim. Não gosto muito, eu gosto de resolver minhas coisas sozinha. Mas tem coisas que aí eu recorro a ele. Mas esse é um desafio muito grande. Ser mulher, empreendedora e jovem não é fácil. Porque você não tem tanto respeito como um homem teria. É diferente, né? O mercado é muito exigente quando se trata de mulher. É algo que é mais E eu complexo. falo por experiência, porque eu sou casada e meu marido também tem clínica. É diferente a tratativa. Diferente. Às vezes, assim, eu já tive problemas, dor de cabeça com fornecedor, que é o mesmo fornecedor de nós dois. E aí, quando eu coloco ele para resolver, resolve assim. Rapidinho. Agora, comigo, aí às vezes é um pouquinho mais difícil. Mas a gente tem que aprender, né? A se impor. E é realmente isso. É se impor e não aceitar certas coisas. Quando o certo é certo, a gente vai aprendendo, né? A como agir, como lidar. E aí, com o tempo, hoje em dia, tudo é mais fácil. Mas já foi bem mais difícil no começo. Sim. Perfeito. E teve algum momento, assim, desses desafios, que a sua fé, ela foi, tipo assim, essencial para continuar ali? Ter aquela resiliência de seguir, né? Todos os momentos da minha vida. Eu não posso falar um momento específico que eu precisei ter mais fé. Então, todos os momentos, eu acho assim. Eu me atentei o quanto o Senhor era importante na minha vida. Eu me converti muito nova, com 14 anos. Minha família é toda católica. E eu me converti numa igreja batista com 14 aninhos. E eu fui a única da família inteira a me tornar evangélica. Mas assim, eu acho que eu era muito jovem ainda, não entendia tanto. Quando, de fato, a minha mãe faleceu, e aí eu já tinha 17 anos, eu fui começar a entender, meu Deus, eu preciso do Senhor.
porque eu não tô dando conta sozinha. Uhum. E aí foi quando eu comecei mesmo a alimentar minha fé e evoluir espiritualmente. E aí eu fui para outra cidade, fazer faculdade, alguns momentos quis desistir, porque nesse percurso teve muitas coisas. Fui assaltada, Uhum. era difícil, eu pegava 4 ônibus por dia para ir para a faculdade, dava muita vontade de desistir. Então, assim, foram muitas coisas. Mas eu posso dizer que até recentemente, eu sempre precisei de Senhor na minha vida, mas ano passado que eu concluí o meu consultório, né, que foi uma escolha parar de atender na clínica e ir pro meu consultório, que eu queria um consultório, era meu sonho ter um consultório Do seu jeito. do meu jeito, assim, sabe? High-tech mesmo, aquela coisa que eu ia fazer um atendimento bem personalizado, bem exclusivo. Era sempre isso que eu sempre sonhava. E quando eu fui montar o meu consultório, foi um desafio, porque eu estava saindo de uma zona de conforto, onde eu já tinha uma clínica que já funcionava, já tinha tudo paciente, rodando. estava tudo rodando. E aí eu peguei ali o que eu tinha e o que eu não tinha e fui com a cara e com a coragem logo pro Orion, que é o empreendimento mais caro de Goiânia. Sim. Na parte de saúde. Então, eu escutei muito. Você tá doida? Vai para um prédio comercial mais acessível. Mas eu queria o melhor. Eu não poupei esforços. E lá eu quebrei tudo, montei tudo de novo. Coloquei porcelanato, fiz toda uma reforma. Porque eu queria, assim, uma casa de boneca. Do jeito que eu sempre sonhei. Então, foi um desafio muito grande, porque eu lidei com muitas coisas sozinha. Eu acho que eu chorava todos os dias até meu consultório ficar pronto. Era para ter ficado pronto em um mês, não deu certo, teve que ir pro outro, enrolou. E seu convidado que veio aqui esses dias, o Estevão, que é arquiteto, ele foi, assim, um anjo para mim. Se não fosse ele que é um excelente profissional. Muito bom. Ele me auxiliou demais. E nos últimos detalhes ali, ele até deu os toques dele ali. Eu acho que uma lâmpada precisa ser assim. Uns ajustes. Então, ele foi, assim, maravilhoso. Então, inclusive, é uma pessoa um arquiteto que eu indico demais. Então, foi, assim, mais recente que eu tive foi esse desafio de montar o meu consultório, estando muito sozinha para fazer isso. Foi onde, assim, que Deus me sustentou. E aí, quando eu penso lá atrás, gente, como que eu consegui? Não entendi ainda. Como que eu tive esse dinheiro? Como que aconteceu? Eu não sei de onde eu tirei esse dinheiro para fazer isso. Eu não sei de onde eu tirei essa força. Eu não sei, mas deu certo. Graças a aquela, Deus. né? De colocar o pé, que Deus Exatamente. coloca o chão. Na verdade, o chão, ele tá ali. Tá a gente ali. só tem que confiar que ele tá ali e dando os passos. Que é o desafio. Isso, Confiar que é o desafio. que ele está ali, é tão bonito falar, né? Confiar. É um clichê. Todo mundo sabe, todo mundo fala. Mas confiar Mas de na verdade ação, na prática. É isso. Exatamente. Ter a certeza de que aquilo vai dar certo. É o que você teve. Eu vou pro Orion e vai dar certo. Vou mesmo. E com medo mesmo. E é não ouvir também, né? Que às vezes as pessoas mais próximas ficam assim, meu Deus, você vai conseguir? Ai, meu Deus, por que você não faz uma outra coisa? Sim. Não, eu E a escutava gente muito insiste. isso. Mas minha filha, ela é muito caro. Vai para um lugar mais acessível se você não der conta. Nanana. Mas não, eu falei, eu vou. É vencer o medo, né? Ter a coragem mesmo. Foi muita coragem. Empreender é muito sobre isso, né? Coragem. Muita. De arriscar. É arriscar. É arriscar. E saber que vai dar certo e vai dar errado. Sim, Aí quando der exato. errado, bora aprende pra cima, e vai pro continua. próximo. Se você ficar ali focada no que deu errado, você não vai pra frente. Não dá. Muito bom. É isso. E assim, Ana, o que significa? Você falou muito a questão de liderar, né? De ser mulher, esse desafio. O que significa pra você isso? Liderar sendo mulher cristã, né? E uma profissional de saúde, assim, nesse mercado que é mais exigente. O que significa isso, assim, pra você? Isso, assim, é difícil responder essa resposta. Essa pergunta, perdão. Mas, assim, é muito difícil porque, pra mim, tudo tá muito ligado, assim, com a fé, sabe? Eu acho que, pra mim, o que significa isso é conseguir tantos atributos graças a uma coisa só, que é o Senhor. Eu acho que tudo isso significa Deus. Eu não consigo ver outra coisa.
Eu não consigo, assim, ver... Sim, tem o meu esforço. Mas tudo que eu sou e tudo que eu faço é Deus que me deu. E eu só consigo porque é Ele. Porque ele sustenta. Só por isso. Muito bom. A nossa parte a gente precisa fazer, né? Precisa. Mas se não tiver... Ai, Às vezes eu imagino como que vivem quem não tem confia, Deus, quem não é. acredita. Que tem muita gente que fala de Sim. Deus, né? Mas não vive Deus. De fato. Não vive a presença do Senhor. E, eu não entendo como consegue, porque a vida já é tão difícil. Imagina sem. Imagina sem. Porque com Deus, que o Senhor não nos prometeu que tudo seria fácil. Mas com Deus já é difícil. Agora, sem Ele, meu Deus do céu, não sei como que tem gente que Nós dá temos conta. a graça, né? Então, o Senhor sustenta. Olha, vamos lá. Agora vamos para uma próxima parte aqui, que é muito legal também. Algumas perguntas que eu tenho para te fazer sobre o seu trabalho, né? Então, assim, o que te emociona mais, assim, no seu trabalho como cirurgiã dentista? O que te traz mais essa emoção, assim, no geral, né? Olha, hoje, como eu atuo apenas na parte estética, né? Lentes em resina e porcelana, é algo assim, realmente, que iniciar ali o procedimento e o paciente ter um sorriso. E quando eu termino, ele tem outro... Eu olho assim e eu falo, muito nossa, grande. ficou muito bom. Então, assim, é muito bom ver essa transformação. Porque, de fato, o sorriso, ele é o cartão de visita. Sim. Então, eu tenho paciente que me procura porque, poxa, ele passou a vida inteira cuidando dos filhos, nananã, e finalmente a filha vai casar. E ele quer estar bonito para as fotos, sabe? Então, é uma responsabilidade que eu tenho, sabe? Ele tá me procurando ali porque ele quer estar bonito naquele momento, estar confiante naquele momento. Porque o sorriso é o cartão de visita, é o que passa confiança para a pessoa. Então, ver isso, para mim, é muito gratificante. Transformar, de fato, essa questão de sorriso. Também já foi muito gratificante, porque a minha primeira especialização é endodontia. Eu era sou, né, ainda endodontista, mas não atuo mais, que é a parte de canal. Então, também era muito gratificante essa época solucionar dor, que eu trabalhava apenas com dor. O paciente chegava com edema, rosto inchado, drenando pus ali, e aí eu fazia uma drenagem, tirava aquela secreção, fazia o canal no dente, o paciente saía do meu consultório sem dor. Né? Então, isso era muito bom. Muito bom receber mensagem falando assim, doutora, eu não tô sentindo mais nada, essa noite eu consegui dormir. Era muito maravilhoso. E assim, da mesma forma, é maravilhoso hoje, às vezes, o paciente... E às vezes, o paciente não precisa falar e eu já percebo. Há muito tempo atrás, eu fiz um caso de uma paciente jovem, devia ter uns 18 anos, que tinha muita gengiva, aparecia muito no sorriso. Ela tinha diastema, que é aquele espaço entre os dentes ali. E chegou no meu consultório com cabelo de coque, cabecinha baixa, toda assim, né? E eu fiz as lentes, ficou linda as lentes dela. E aí, depois de 6 meses, eu marco o repolimento dessas lentes, que é a manutenção. E aí, depois de 6 meses, ela voltou. Ela estava simplesmente com batom vermelho, cílios fio a fio, cabelo liso, todo solto e São de detalhes, salto. Né, que a gente percebe. Então, assim, eu tenho certeza que ela se tornou uma jovem, né, mais confiante. Então, assim, foi muito legal, porque todo o processo, antes de fazer as lentes, porque primeiro eu fiz cirurgia gengival nela, depois eu fiz outros acompanhamentos, foi um processo de mais ou menos uns 4, 5 meses, até confeccionar as lentes. Todo esse processo, ela era uma moça, uma jovem, cabelinho preso, sem maquiagem, toda assim. Depois disso, quando eu vi ela na manutenção, ela tava toda imponente, sabe? E aí eu perguntei pra ela, ela falou que estava super feliz e tudo mais. Então, isso é muito gratificante, porque, de fato, eu vi ali a mudança de vida em uma pessoa. Transformou para muito além do sorriso, né? Transformou a confiança daquela pessoa, muito a forma dela se ver, né? E se assim, reconhecer. não é nem só questão de estética, é questão de saúde. Eu falo porque o emocional, ele é saúde. Você, como nutricionista, tenho certeza que
um paciente que está com sobrepeso, emocionalmente, ele não está se sentindo bem. Com Ele certeza. está mais deprimido, porque ele às vezes quer ir em uma praia, alguma coisa assim, ele não se sente à vontade. Então, isso deixa ele mais deprimido, mais para baixo. Quando você consegue um resultado e aí ele já começa a ver os efeitos, os resultados ali do emagrecimento dele e da saúde também, aí já dá um up. Provavelmente ele ou ela já vai comprar umas roupas, já vai se vestir melhor, vai Com ficar certeza. Então, assim, é saúde emocional também que a gente está falando, né? Sim, impacta totalmente. Em todos os sentidos. Totalmente. Eu trabalho muito com a nutrição comportamental e é em todos os casos. Então, assim, não é só a dieta, é pra muito além. Então, às vezes, tem paciente que chega lá, vem me contar coisa que, tipo assim, que às vezes só a psicóloga e eu, sabe? Uhum. Então, e começa a chorar, e se emociona. E é justamente isso, né? Então, vai gerando. Ontem eu atendi uma paciente mesmo, ela iniciou recente, né? 1 mês de acompanhamento só. Ela tinha chegado, você foi falando e eu falei, gente, igualzinha a paciente que tava. Chegou de cabelo preso, né? Na primeira consulta, cabisbaixa, olheira, cansada e sobrecarregada de tudo. Aí ontem foi atender ela depois de 1 mês, né? A segunda consulta dela. Outra. Batonzão, maquiada, cabelo solto, de salto. Eu falei, nossa, e tipo um brilho no olhar, assim. Exatamente. E é só o início do processo. E aí então, você transforma vê que totalmente. não é estética só. Não é. Mudou aqui A mentalidade. A mentalidade dela. Ela tá se sentindo melhor. E isso vai impactar em várias coisas. Até na forma que ela vai se comunicar com as pessoas no trabalho dela, com a família no trabalho. dela. Exato. Né? Então, assim, é muito além de estética, Sim, né? Muito além. Muito além. E que bom, né? Que bom. Aproveitando disso, né? Como que você enxerga essa conexão de autoestima, saúde, estética? Totalmente unido, né? Não tem como. Totalmente. Eu acho, assim, que, pelo menos a minha área, é totalmente unido. Autoestima, estética, funcionalidade, saúde, principalmente saúde também, porque tem aquele ditadozinho, né, que a saúde começa pela boca. Sim. E é verdade. É verdade. Para você, nutricionista também, Com começa certeza. pela boca. Então, tá tudo interligado. Por isso é muito importante, assim, eu falo muito nos meus vídeos, eu posto muito stories, né? Hoje em dia, eu posso dizer que 80% dos meus pacientes vêm do Instagram. Então, eles me buscam muito do Instagram ali. E eu falo muito no Instagram isso. A importância de escolher um bom profissional. Porque você não está entregando só os seus dentes. Sim. É isso que a gente acabou de falar. Você está entregando a sua autoestima, a sua saúde, os seus dentes, tudo. Tudo na mão de uma pessoa. Com certeza. Então, é importante demais procurar um bom profissional, alguém que você se sinta bem, que você se sinta acolhido. Você se conecte, né? Que você se conecte. Porque certamente esse profissional, você não vai ver ele ali só uma vez. Sempre quando você precisar de alguma outra coisa, você vai buscar ele de novo. Então, é bom que você tenha uma proximidade com ele, Confiança, né? Confiança. Principalmente. Exatamente. E é muito bom você falar sobre essa questão das redes sociais, né? Até mesmo porque, com certeza, deve ter pessoas aqui assistindo a gente que são... Às vezes, tá estudando, né? Tá ali. É muito importante estar nas redes sociais, né? Você viu que fez muita diferença? Totalmente. Esse posicionamento nas redes sociais pra você? Faz muita diferença. Igual eu falei, hoje em dia, 80% dos meus pacientes vêm da internet. Em especial do Instagram. Instagram vem muito paciente. Claro, assim, eu tenho os pacientes de indicação, né? Paciente que eu faço. Com certeza. Faço em uma pessoa, ele indica para outra. Mas Instagram é muito forte para mim. E você falou também sobre pessoas que estão nos assistindo. Sim. Eu tenho uma paciente, com certeza ela vai ver esse podcast. Eu tenho uma paciente que ela chegou, a gente fez lentes nela, né? Linda ela. E queria ficar mais bonita ainda e ficou. E ela veio ela não é de Goiânia, veio para Goiânia para fazer cursinho, estudar, para fazer medicina. Que legal. E aí, sempre indo no meu consultório, tudo, fazendo os procedimentos comigo.
Hoje ela já quer fazer odontologia, ela não quer Olha mais fazer só. medicina. Eu fiquei super feliz. Ela, ai, doutora, eu Inspirou tô ela. pensando, eu acho que eu vou fazer odontologia, não sei o quê. E super pediu conselhos, assim. Aham. Então a gente acaba influenciando Sim, também, né, influencia, né? pessoas. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Teve alguma, assim, qual que foi a maior transformação que você teve no consultório com o paciente? Assim, teve um caso que te chamou muita atenção? Não, é física, emocionalmente? Olha, física já teve vários, assim, porque tava uma coisa de um Uhum. jeito e depois fica de outro, Aham. então dá aquele impacto. Agora, emocionalmente, tem uma paciente, tem até o vídeo dela aqui no meu celular, que ela sofreu um acidente de... Ela estava viajando de ônibus Uhum. e alguma coisa do ônibus, não lembro o quê, tipo uma mola, soltou e bateu no rosto dela. Então, quebrou os dentes, fez várias cicatrizes no lábio e ela precisou fazer cirurgia com bucomaxilofacial, colocou placa, tudo. Tem as cicatrizes no lábio até hoje, mas os dentes dela quebraram a maioria, os que não quebraram saíram do lugar, entortaram. Aí, devido ao trauma, alguns dentes escureceram. Quando a gente tem um trauma muito forte, é comum que o dente comece a ficar acinzentado depois. Então, muitos dentes dela estavam acinzentados, então tinha uma diferença de cor muito grande. A filha dela deu para ela de presente as lentes em resina. E aí ela me procurou para fazer as lentes. Eu fiz as lentes, terminei. Quando ela olhou no espelho, ela deu um grito. Aí eu assustei. Eu falei, meu Deus do céu, ela odiou. Será que ela não gostou? E isso foi quando eu estava na clínica, a clínica cheia de pacientes lá fora. Ela gritou. E eu falei, meu pai amado. E aí, no que ela gritou, ela... Doutora! Eu não acredito! E ela começou a chorar, mas ela chorava, chorava. Ela me abraçava e chorava ao mesmo tempo. E aí, o meu esposo, que estava no escritório, ele abriu a porta... Que ele achou que estava acontecendo alguma coisa. Ele abriu e ela estava aos prantos me abraçando. Ela chorava muito. Eu guardo esse vídeo no meu celular até hoje, porque ele é muito especial para mim. E ela chorava muito. E ela falava assim, eu posso sorrir de novo. Eu posso tirar foto de novo. Obrigada, doutora. Obrigada, obrigada. E foi muito marcante. Essa paciente especial, eu acho que eu nunca vou esquecer dela. Porque ela ficou muito emocionada e eu fiquei muito emocionada. Eu também comecei a chorar. Né? De fazer parte ela disso. Ficava chorando. Quando eu vi, eu tava chorando também. Foi lindo. Muito especial, né? Você vê que você teve um processo de cura ali mesmo, Sim. né? De transformação, de levar algo... Porque, igual você falou, né? Muito cartão de visita. O cartão de visita. E ela associava... E passado o trauma, né? Nossa. Isso, exatamente. Porque é o cartão de visita dela que ela não usava porque ela não gostava, juntamente com o trauma. Então, assim, eram duas coisas bem pesadas para ela. Sim, ligam ao emocional totalmente. Então, ter conseguido resolver isso para ela... Nossa, foi tão lindo. Não teve preço, né? Com certeza. Não teve preço. Realmente, eu fiquei tão emocionada quanto ela. Eu não esperava essa reação dela. Levou um susto. Levei um susto junto, mas fiquei tão feliz e eu nunca vou me esquecer dessa paciente. Muito bom, muito bom. Ana, muito obrigada por todas as suas contribuições. É muito bom a gente falar sobre isso para ver o quanto que os nossos hábitos, né? A nossa autoestima, ela influencia ali totalmente, né? Totalmente. No nosso dia a dia, na nossa confiança, na nossa relação com as pessoas. E o seu trabalho como dentista, ele contribui muito para isso, né? Então, é muito bom ver que você tem realmente faz o seu propósito de vida ali dentro da sua profissão, gerando essas transformações. E é muito bom receber convidados como você, que realmente vivem isso, né? Então, muito obrigada. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, antes de pedir para você deixar um recado pra galera, mas se você pudesse falar com a Ana Luísa, que tinha lá seus 18 anos, que tava lá no comecinho, o que você diria para ela? Nossa... Tadinha. Tadinha. Olha, você vai passar por muitas dificuldades, mas tudo vai passar. Nada é eterno, nada vai durar por muito tempo. Todos os seus medos, todas as suas angústias e aflições passarão. E você vai colher.
Não deixe de fazer nada bem feito, não deixe de fazer as coisas da melhor maneira possível, porque você vai colher os frutos virão. Então, eu acho que era isso que eu diria. Fica calma, não sofra tanto, que vai passar e vai dar tudo certo. Muito bom, muito bom. É isso, né? Persistir. Ana, e para quem nos ouviu até aqui, né, e às vezes está aí numa fase difícil, num momento, a gente comentou sobre a questão do propósito, né, às vezes está com uma falta de clareza sobre qual que é o propósito de vida, não conseguiu enxergar ainda, não conseguiu se conhecer às vezes, né, às vezes a pessoa não consegue responder, quem que é você? Às vezes ela vai responder só a profissão dela, ou então, né? Então, o que você diria para essa pessoa que às vezes tá perdida, que tá assistindo a gente? O que você diria? Um conselho seu, assim, de vida? Olha, para quem está perdido, não se limite a isso, porque é normal, vários momentos da nossa vida a gente vai se sentir perdido mesmo, mas nada dura por muito tempo. É normal a gente ter as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dúvidas. Porém, nós temos a quem recorrer, que é o Senhor. O Senhor, Ele está conosco em todos os momentos. E naqueles momentos que a gente acha que nós não merecemos, que nós não somos aptos a receber a graça de Deus, nós somos. Deus nos ouve. Então, para quem está perdido, para quem não sabe o seu propósito, saiba que desde o dia que você nasceu, você tinha um propósito determinado na Terra. E o seu propósito é fazer o bem, estar com pessoas, é além da sua profissão, é além do seu casamento, é além do seu namoro, é além das suas amizades, é além disso. É você servir a Deus, buscar a Deus. E esse Deus que você busca é um Deus de paz. E através dessa paz e alegria que o Senhor nos dá, essa graça, você pode passar isso também para os lugares que você está, para o seu trabalho, para o seu marido, para o seu namorado, para os seus filhos, para a sua família. Então, existe sim um propósito na sua vida, e esse propósito é estar com o Senhor e levar a palavra de Deus, a calma do Senhor para as outras pessoas, dentro do trabalho, fora, enfim. Né? Esse é o nosso propósito. O resto é resto. O nosso propósito é servir e fazer o bem. Tentar ser um pouquinho parecidos com o que Jesus foi um dia. Um pouquinho, porque Jesus foi muito perfeito. Mas tentar ser um pouquinho parecidos com o que Jesus foi um dia. E tá aí o propósito. Não tem segredo nesse propósito. Tá e a partir disso, transborda, né? Transborda. Pra onde você vai. Tenha fé no Senhor. E coloca a sua vida, entrega a sua vida. Tá com medo? Entrega seu medo. Vai passar. O Senhor não deixa nenhum filho desamparado. Não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de rezar. Não tenha vergonha de buscar a Deus. Deus quer isso. Ele quer que você busque Ele em qualquer momento. Não precisa entrar no quarto, colocar um louvor, ajoelhar para orar. Não. Você tá ali almoçando na correria, lembra do Senhor e começa a falar com Ele. Ele é seu Pai. Ele está do seu lado em todos os momentos. E Ele vai te orientar no seu propósito. Ele está com você para o seu propósito. Perfeito. É isso. É isso. O Senhor, Ele já escreveu tudo, né? Já vai tudo já aconteceu, só existe um processo até lá, né? E Ele espera que a gente sempre busque Ele, né? E recomece quantas vezes forem necessárias. Né? O Senhor sabe tudo que é melhor pra gente. A gente não sabe, mas Ele sabe. Até as coisas difíceis que a gente precisa passar, vai ter que passar, não vai ter como, né? Né? Igual tem aquele clichêzinho, agora eu não sei muito bem como que fala, mas tem um clichêzinho, tipo assim, eu pedi força para Deus, né? E Deus manda a tribulação. Mas como você teria força se você não tivesse passado pela tribulação? Sim, né? É mais ou menos isso. É isso. Ana, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui no Pod Coffee. E tenho certeza que o pessoal que assistiu
pegou muitos insights, né? Muitos aprendizados, Eu espero. né? Muitos ensinamentos com o que você trouxe aqui para muito além da sua profissão, do que você faz, do que você entrega, mas para algo muito além desse plano, né? Então, obrigada Que pela agradeço. conversa, pela troca, foi muito bom. Foi maravilhoso. Eu espero que o pessoal tenha gostado também. Com certeza. E você que ficou até o final, escreve aqui o que mais te marcou, que a Ana Luísa falou aqui com a gente. Escreve aí a frase que mais te impactou. Compartilha, curte esse podcast, curte aqui no YouTube, se inscreve, que o YouTube vai entender que nós somos o quê? Relevantes. E vai entregar isso para mais pessoas, vai alcançar mais vidas, né? Então, que através desse podcast a gente consiga alcançar vidas mesmo, né? Poder levar o nome do Senhor. E te agradeço por ter ficado até o final. Obrigada, CP Marketing também Digital, que são meus parceiros, que fazem com que esse projeto se torne realmente possível. A Go Coffee também. E para você que não me acompanha no Instagram, estou lá como anapaulab.nutri. E, Ana Luísa, qual que é as suas redes sociais? Deixa aí com a gente também. O meu Instagram é Ana, com 2 N's, Luísa, com Z, doutora. DRA. Perfeito, gente. Então, se vocês quiserem, se quem for aqui de Goiânia, né, e quiser ter uma experiência aí com a Ana Luísa, pode falar com ela lá no Instagram. A gente vai deixar nas descrições aqui. E é um prazer receber você aqui. Até o próximo episódio. E é